Eu falei que eu ia trazer mais uma vez uma palavra e que esses 2 últimos vídeos seriam o vídeo de quarta é sobre a murmuração e hoje o vídeo de sexta é sobre Jetro, o sogro de Moisés. Depois eu digo que a Bíblia é um livro do empreendedorismo e você não me acredita. Você acha que eu estou falando bobagem? Não. A Bíblia é. Olha só o que Jetro falou. Você não conhece a Bíblia? Deixa que eu conto para você então. Prazer, eu sou Isaías Lemes. Nasci e me criei na igreja, mas um dia tive que me converter dos meus maus caminhos. Filho de crente não é crentinho, embora filho de peixe seja peixinho. Jetro, sogro de Moisés, pai de Zípora. Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Jetro vem e traz a sua família, porque estava com a filha e com os netos em casa, vem para visitar Moisés. E Moisés conta para ele, maravilhado do que o Senhor havia feito. Eu acho que até Moisés esqueceu de falar da murmuração do povo. Só falou bem bom, sabe? Aquela pessoa que conta para você só o que é bom. Exatamente foi o que Moisés fez. E o Jetro, e o sogro, ele se admirou e se maravilhou e declarou que não havia Deus como o Senhor. As pessoas muitas vezes se preocupam com o nome de Deus, mas o Senhor é o Senhor e está acabado. Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador. Ele é o nosso Pai, o nosso Senhor. É tudo para nós. E Jetro, então, começa a observar a vida de Moisés. Começa a olhar e ver como Moisés agia. Acompanhou Moisés desde de manhã até o fim da tarde, vindo com o povo fazer uma filona lá. E sabe que a gente diz muitas vezes que brasileiro gosta de fila. Eu creio que o mundo inteiro gosta de fila. Inclusive naquela época havia uma filona para falar com Moisés. E aí trazia a situação, eu tô com problema disso, daquilo. Era problema grave. Olha, e Moisés, imagina, dependendo do problema, quanto tempo Moisés levava só para dar direção para um. Moisés era um juiz, então ele tinha que decidir o que fazer. Aí daqui um pouco, eu briguei com o vizinho. Aí ele diz, não, vai lá e perdoa, conversa tal coisa e deu. Só que havia questões demoradas e as questões demoradas faziam com que a fila só aumentasse. Imagina um homem para atender uma fila toda. Moisés fez isso e não sei se esperava que ia ser condecorado pelo sogro. O sogro trouxe uma palavra de Deus. É curioso que essa palavra maravilhosa Moisés seguiu depois que o sogro disse. Ele não consultou o Senhor porque ele entendeu que aquilo era realmente Deus usando Jetro, seu sogro, para trazer essa palavra. E Jetro disse, o que você está fazendo, você tem boas intenções. Olha, eu vou parafrasear aqui. Na verdade não foi assim, bem assim. O que você está fazendo não é bom. Você pode ter boas intenções, você pode se maravilhar de que as pessoas venham até você. Como as pessoas, como os líderes, de um modo geral, não somente da minha laia, no caso, os líderes de igreja, mas os líderes de qualquer lugar, qualquer segmento, eu até diria qualquer religião, embora eu nunca vivi uma outra religião, mas gostam de ser ovacionados, gostam de ser procurados, gostam de ser chamados mestres, gostam de ser chamados mentores, gostam de dizer os meus alunos. Eu vejo na internet às vezes um cara que eu nunca vi na minha vida, é um garotinho. O garotinho já tem milhares de alunos e ele fala aquilo com prazer, com alegria. E Moisés fez a mesma coisa talvez para o sogro, e o sogro disse, mas o que você está fazendo não é bom.
divida as cargas. Então ele dividiu em turmas, começando de 10, 100 e 1000, porque assim o povo viria de acordo com a causa, de acordo com a gravidade ou com a consequência daquela situação, viria diretamente para esse líder, e esse líder poderia resolver. O que fosse realmente muito cabeludo iria direto para Moisés. Aí sim, mas Moisés não mais, apenas ficaria de supervisor de 1000, de 100 e de 10. Quem sabe você, por isso que eu digo, a Bíblia é um livro de empreendedorismo. Quem sabe você é o dono de uma empresa e você não quer delegar para outro. Você quer ser procurado, você quer ter o controle de tudo. Quem disse que você vai perder o controle de alguma coisa? Não, só que você vai ficar por fora. Você vai ter mais tempo para fazer coisas que você não está conseguindo fazer hoje. Olha, eu tenho experimentado, eu estou estudando bastante sobre inteligência artificial. Aliás, já digo que eu estou seriamente bem inclinado a começar um canal de inteligência artificial. E acredito que esse canal vai bombar muito mais do que os meus 2 canais, o Mensagem de Vida e o Divine Celebration, que é em inglês. E são 2 canais basicamente correlatos, só que um em português e outro em inglês. E creio que esse canal vai acabar bombando. Então eu estudo, só que eu fico pensando no meu futuro. Quando eu estiver, eu não vou poder fazer tudo. Não vai ter. Hoje eu faço tudo nos meus canais e esses trabalhos que eu estou mais no aprendizado, mais no alicerce do que outra coisa, não estou ganhando nada ainda. Eles são fáceis de fazer porque são pequenos. Agora, onde esses projetos começarem a crescer, eu vou ter que delegar, talvez pegar algum freelancer para fazer o serviço para mim. Então, não é fácil. Você não pode querer levar tudo sozinho para não perder o controle. Você vai ter o controle, mas você vai delegar a autoridade. Vai delegar a autoridade e essas pessoas que você colocou vão cuidar bem. Mas agora, claro que havia um indício. Vamos ver se eu acho aqui o texto. Vamos ver se eu localizo. Não sei se dá para perceber que eu estou lendo no celular, né? Então, olha só. Olha o que Jetro falou. Ele disse assim, ó: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficaram completamente esgotados. A tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Ouça o meu conselho e Deus esteja com você. Seja o representante do povo diante de Deus e leve as questões deles. Oriente-os quanto aos estatutos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Esses líderes deveriam ser pessoas que tinham vida. Aqui estamos falando de reino de Deus, mas dá para adaptar para uma empresa. Eles tinham que ter caráter. Eles tinham que ser pessoas íntegras. E ele começa aqui, ó: escolha, porém, dentre o povo homens capazes. Se você não é capaz de assumir uma liderança, você vai ter problemas. Você não será escolhido. Tementes a Deus, dignos de confiança e que odeiem o ganho desonesto. Uma das coisas que Deus fala muito na palavra é sobre balança injusta, ganho desonesto. Então, repetindo, homens capazes. Você é capaz? Você que não é o dono da empresa, é um funcionário, você é uma pessoa capaz para assumir algo que o seu líder vai lhe designar? Temente a Deus, digno de confiança e que odeia o ganho desonesto. Ou você é o líder, ou você é o chefe. Talvez você não seja o dono da empresa, mas você seja o chefe de departamento. Aí você quer fazer tudo sozinho. Aí daqui um pouco dá um AVC e
dá um AVC em você. Ó, essa aí ficou boa, AVC em você. E aí você vai pensar, por que eu deixei essa carga emocional me destruir, me trazer doença? Aumenta a pressão arterial por causa da pressão do trabalho, das ocupações. Todo mundo vem esgotar a sua vida, vem fulano isso. Daqui a pouco você está respondendo 3, 4 coisas fora o telefone. E aí você vê, você está com 2 celulares, ou no próprio celular está aparecendo mensagem no WhatsApp. Você quer enlouquecer? Faça como Moisés fazia antes do conselho de Jetro. Mas se você quer ter vida e vida em abundância, delegue. Delegue para pessoas confiáveis, pessoas honestas, líderes capazes. Não delegue para a pessoa porque você gosta dela, ela é simpática, é boazinha, é seu primo, seu irmão. Não. De nada adianta alguém da família ou um amigo se essa pessoa não for uma pessoa capaz. E a nível de igreja nem se fala. Aí essa pessoa é obrigada a ser temente a Deus, porque o temor a Deus é o princípio de sabedoria. Então eu quero que você medite nessa palavra. Eu creio que essa palavra traz para você princípios. Deus te abençoe em nome de Jesus.